E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, a família de vocês também, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da última aula, né? Nós demos um pouquinho de introdução sobre o que era globalização e hoje nós vamos nos inteirar um pouco mais sobre isso. Espero que vocês gostem, acompanhem e vamos seguir os slides. E a pergunta é: o que é globalização? É a quebra de barreiras e fronteiras entre os territórios, causando uma maior conexão, ou seja, uma integração, uma interligação dos territórios, ocasionada pelo avanço tecnológico, especialmente nos transportes e nas comunicações. Nós temos como exemplo disso hoje o celular, né? A maioria, um grande número de pessoas, eu acho que uma bem pequena minoria que não tem, mas a grande maioria tem seu celular. E a comunicação hoje, ela existe de maneira grandiosa, né? Através da televisão também, né? Que adentra as nossas casas e com isso nos informa, nos direciona, nos capacita, nos possibilita. Um dos meios, por exemplo, é com essa pandemia nós não termos aula presencial, mas as aulas estão acontecendo, a comunicação está acontecendo através das redes sociais, através da televisão, dos canais de YouTube, né, do Facebook. Então, de certa maneira, a gente salva o link, a gente grava o vídeo e manda pelo WhatsApp. Então, de certa forma, nós estamos nos comunicando, nos integrando, nos interligando, né? E passando isso de um para o outro, né? Em uma distância bem calculada, e nós vamos repassando todas essas informações, né, através da tecnologia. Então, esse é um dos pontos também do avanço da globalização. Então, globalização nada mais é do que esse avanço tecnológico que distribui de forma irregular, né, porque não tem uma forma regularizada, havendo países que possuem acesso às altas tecnologias, por isso são mais globalizados, e outros que possuem pouco acesso às altas tecnologias, por isso são menos globalizados. Então nós temos muitos países, como por exemplo na África, alguns países eles não têm todo esse acesso, todo esse avanço da tecnologia. Então por isso eles não são considerados um país globalizado. E qual a relação entre essa globalização e o meio técnico, científico, informacional? Para o geógrafo Milton Santos, né, um grande nome da geografia, ele denominou a configuração espacial do mundo no contexto da globalização de meio técnico, científico, informacional. Sendo assim, no contexto da globalização, o espaço geográfico passa a apresentar uma grande quantidade de técnica científica e informacional. Porém, infelizmente, essa técnica, né, a ciência e a informação, elas estão desigualmente distribuídas no espaço geográfico mundial. Exatamente o que nós comentamos há pouco antes no outro slide. Por quê? Porque alguns países eles têm um grande desenvolvimento, né, tecnológico e outros não. Então há essa desigualdade, né, no mundo. Há lugares onde é grande a presença da tecnologia, notadamente nos países desenvolvidos. Outros onde é bastante irregular, como nos países subdesenvolvidos, industrializados, que é o exemplo do Brasil. E outros ainda onde é muito escassa, como nos países subdesenvolvidos de economia primária. A economia primária que é só de agropecuária, o extrativismo. A globalização ela passou por 4 fases. Esse processo de globalização ele se iniciou no século XV e seguiu até os nossos dias atuais, né? E posteriormente irá seguir, com diferentes ritmos, né, de etapas de desenvolvimento. É possível distinguir
4 fases, né, que são primordiais nesse processo. Vamos entender a primeira fase. A primeira fase foram as grandes navegações marítimas europeias, no século XV e XVI. Né? Como exemplo disso, é a colonização do nosso país. Então, essa foi a primeira. Na primeira fase, a gente destaca esse evento. Né? E pode-se dizer que globalização naquela época, no século XV e XVI, era isso. Né? Eram essas grandes navegações, aqueles grandes navios transportando milhares de pessoas, atravessando oceanos, eram capazes de atravessar oceanos para descobrir, conhecer novas terras, né? Para levar mercadorias, transportar mercadorias e pessoas. Então isso era o grande avanço da época. A busca de metais preciosos, né, e de produtos exóticos que pudessem ser comercializados na Europa, né, a Europa sempre em busca de toda essa riqueza, o avanço das técnicas da navegação, a revelação, as relações comerciais mais intensas com as demais economias do mundo, né, então esse estreitamento, então tudo isso se deu na primeira fase da globalização. E a segunda fase, professor? A segunda fase a gente pode destacar a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então vejam só, vejam a distância que teve da primeira até a segunda fase, né? Cerca de quase 500 anos. Né? Vem a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre a África e a Ásia. Foi um imperialismo. E as inovações técnicas aplicadas à indústria, os transportes e as comunicações, com a expansão das ferrovias, do uso de automóveis, de aviões, de telégrafos, depois vem os telefones e rádios, que contribuíram para tudo isso acontecer, para essa intensificação e para agilizar e ampliar a difusão dessas relações econômicas capitais para os outros territórios. Então era necessário tudo isso acontecer, esse desenvolvimento, para que, por exemplo, uma coisa bem exemplificada seria o uso do avião. Então não precisava mais do navio, claro que para pequenas cargas, então para que se chegasse mais rápido. Então o avião foi um meio, o automóvel, a questão de se locomover dentro do seu próprio território, dos seus estados. Então era mais rápido, era necessário do que sair com o navio de um porto até o outro, até porque nós sabemos que antes os meios de transporte eram utilizados por animais. Então, com a produção desses automóveis, a ferrovia também que cortava o país, né? Cortava alguns estados e isso facilitava bastante a expansão e o desenvolvimento econômico dos países. Quando nós estamos falando em globalização, meus queridos, nós estamos falando na globalização do mundo inteiro. Não estamos falando só na globalização. O professor está citando muito o Brasil como referência, mas estamos falando da globalização no mundo inteiro, numa visão global, geral. Então, a terceira fase, ela se deu entre o ano de 1945 e 1989. Esse processo ele esteve condicionado pela Guerra Fria, um conflito caracterizado pela presença de 2 blocos de poder político e econômicos rivais. O capitalista, sobre a liderança dos Estados Unidos, e o socialista, pela extinta União Soviética. Né? E outra coisa que se destacou também nessa fase foi a globalização ter continuado a expandir-se, em grande parte, graças ao avanço tecnológico na informática. Foi aí onde apareceram os computadores e começou a se proliferar a comunicação através da informática, as telecomunicações e também nos transportes. Já a quarta fase foi pelos meados, foi no início, né, da década do século XX e no fim da Guerra Fria.
onde houve realmente a expansão do capitalismo. Hoje nós podemos dizer que vivemos essa realidade. Os avanços tecnológicos, como da informática, das telecomunicações e a internet, né? As mudanças na produção e na circulação de mercadorias nos transportes de carga e de passageiros. Como nós vimos hoje, qualquer um pode viajar para qualquer lugar do país, né? Basta ter dinheiro, claro, mas a possibilidade hoje, a facilidade de você viajar é muito mais rápido. Para você ir, por exemplo, para a Europa, você levava semanas, até meses de viagem no navio, né? E hoje, em questões de horas, você está em outro continente, em outro país. Então, a difusão de bens culturais também, de artigos de consumo, né? Tudo isso fez com que expandisse e se caracterizasse essa quarta fase. Então, vejam só, se vocês observarem esse mapa, vocês estão vendo aí, no ano de, se nós olharmos ele de cima para baixo, então vocês vão vendo o estreitamento de acordo com que os anos passam, não é? Então, vocês, numa visão óptica, vocês vão vendo que o mundo vai se ampliando, ele vai se ampliando e ganhando mais horizontes e vai se estreitando, né, esses laços, essa forma de interagir e de se comunicar. Então, mas professor, quais as vantagens que a gente consegue perceber nesse mundo, nesse atual mundo globalizado? É positivo? É vantajoso? Isso é bom, viver nesse mundo globalizado? Mas se é bom, tudo que existe de bom também existe de ruim. Então, onde tem o bem, também tem o mal. Então, se tem alguma coisa boa, então o que tem de ruim? Então, eu poderia passar o dia falando para vocês, né? Então, vamos pensar, vamos refletir. E eu trago para vocês esse questionamento. E isso abro para vocês esse leque de possibilidades. Eu dei apenas a vocês uma introdução sobre o que é globalização. E eu desejo que vocês pesquisem, né? Utilizem os meios que vocês têm de comunicação para entender o que é globalização, certo? Façam um levantamento, façam uma pesquisa. E, após essa pesquisa ser elaborada, eu quero que vocês fotografem e enviem para os seus professores de geografia essa pesquisa, dizendo que o que é positivo nesse mundo globalizado, lembrem-se, o que é bom e o que é ruim, o que é negativo. Então eu quero que vocês caracterizem, só coloquem assim, de um lado, o que é bom, e vocês colocam, pontuam. E do outro lado, o que é ruim, o que não é, quais são as desvantagens, né? Por quê? Porque a globalização em si, ela traz suas vantagens. Eu vou citar, por exemplo, a comunicação, não é? A comunicação, esse acesso à comunicação que está chegando aí. Eu estou gravando aqui, então isso vai ficar arquivado. Quantas vezes a gente quiser assistir, vamos assistir. Tá bom? Isso pode ser um meio de aprendizagem. Mas, e quais são as desvantagens? Vocês não estão estudando, vocês não estão lendo, vocês não estão buscando, não é? Porque a gente às vezes se acomoda, né? Então, sempre traz uma vantagem, mas também traz consigo a desvantagem. Então, o trabalho que eu deixo para vocês é esse. Façam essa pesquisa. Quais são as vantagens da globalização hoje? E quais são as desvantagens? Então, pessoal, vejam só. Eu pedi para que vocês fizessem esse trabalho onde vocês vão caracterizar a globalização, né? E diante disso também eu tenho outra atividade para deixar para vocês. Vai ser um pouquinho trabalhosa, mas coisas que não é muito difícil. Vocês vão procurar lá no YouTube um filme chamado Ilha das Flores. Vai estar aparecendo aí na legenda e vai ficar
aqui no vídeo vai ficar o linkzinho do YouTube, onde vai direcionar, você só vai clicar nele que vai direcionar você para o filme, né? É um curta-metragem de aproximadamente 13 minutos, 12, 13 minutos, onde ele vai mostrar que há 30 anos o cineasta gaúcho, né, Jorge Furtado, ele traçou a lógica do sistema capitalista a partir da trajetória de um simples tomate. Em Ilha das Flores, que é o nome do curta, ele expõe a condição na qual vivem os habitantes de um bairro homônimo na região metropolitana de Porto Alegre. O documentário, aclamado na época, ele rendeu, entre outros prêmios, o Urso de Prata para curta-metragem no Festival de Berlim, em 1990. Agora foi eleito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema o melhor curta brasileiro de todos os tempos, certo? E em apenas 13 minutos, aproximadamente, né, o curta, ele narra o caminho do tomate, do campo de cultivo até o aterro sanitário. Mas faz isso com acidez e linguagem quase científica, para mostrar um passo a passo de como as relações entre seres humanos é desigual no sistema capitalista, que foi o que nós falamos que é o que mais existe hoje. O nosso sistema hoje é o capitalista, certo? Diante da globalização. Fui conhecer, isso ele fala, né? O cineasta, fui conhecer o funcionamento da coleta e encontrei aquela situação. O filme foi produzido em 1988, quando Porto Alegre estava começando a fazer a coleta seletiva de lixo. Mas ele fala mais do que isso. Fala de um sistema que causa desigualdade. Talvez o Brasil seja o país mais desigual do planeta, disse o cineasta em uma entrevista à G1. Entenda a história. Vocês cliquem no link e acompanhem. Um abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.